Eu sou o agente virtual do José Marques. Por favor, me diga o seu nome e o que deseja saber. O agente virtual aqui é o José Marques em pessoa que está falando com você, e eu gostaria que você fizesse a abertura do nosso convidado, o Renato Paniagua, está aqui, nós vamos bater um papo, ele vai contar a história da vida dele, e eu queria que você fizesse a abertura aqui do podcast. Você pode fazer para a gente? Fazer uma abertura inspiradora e personalizada para o Renato Paniagua, poderia me contar um pouco sobre o que ele faz e qual que é a área de atuação dele? Assim, posso criar uma introdução Isso, que realmente... vai no convidado Renato, né? Convidado Renato, e você tem a base lá, e faz a abertura para nós. Com certeza. Deixe-me verificar a base de conhecimento para criar uma abertura especial para o Renato Paniagua. Verificando a base de conhecimento. Já tenho as informações sobre o Renato Paniagua. Que tal esta abertura? Hoje no Taon temos o prazer de receber Renato Paniagua, um líder que transita com maestria entre o mundo empresarial urbano e o agronegócio, unindo visão estratégica, tecnologia e forte atuação institucional. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre liderança, inovação e gestão entre o campo e a cidade. É isso aí, meu jovem. Obrigado, tá excelente. Eu já começo aqui com o Renato para você contar que você está no podcast Taon, que você vai contar a tua vida aqui, meu jovem. Legal. Gostou da introdução? Legal. Vamos conversar com ele, contigo. Vamos conversar tudo aqui. Mas aqui é o seguinte, meu jovem. Qual que é a ideia do Taon, o podcast da sua história? Antes de falar em CNPJ, antes de falar em CPF, eu quero falar de certidão de nascimento, né? Da onde que surgiu o Renato Paniagua? Como é que você veio parar aqui em Campo Grande? Você nasceu aqui, sua família? Conta um pouco da tua história. Minha família é daqui de Campo Grande, né? Os avós, bisavós. E minha mãe formou em São Paulo, conheceu meu pai em São Paulo. E quando eles estavam lá, eles foram para Goiânia, porque ela foi trabalhar na prefeitura de Goiânia, e eu nasci em Goiânia. Só que eu vivi 1 ano em Goiânia. E logo ela já voltou para Campo Grande. Ela nascida e criada aqui, foi para estudar em São Paulo, foi para Goiânia prestar serviço e veio para Campo Grande. E então, seus pais, o que ela estudava? O que eles minha faziam? Minha mãe é formada em arquitetura no Mackenzie. É mesmo? Olha que legal. Minha mãe trabalhou muito tempo fazendo plano diretor de Rio Branco, Porto Velho, revisão do plano diretor de Campo Grande, Cuiabá, fez o plano diretor de Jardim, vários planos diretores em várias regiões do país. Olha, ela trabalhou muito tempo emprestada para a Caixa Econômica, emprestada para o governo do estado, mas sempre foi funcionária da Caixa. Minha mãe é bancária. E trabalhou na prefeitura de Campo Grande. Quando veio para Campo Grande, nós voltamos. Né? Nasceu um outro irmão meu também lá em Goiânia. Então, eu tenho 1 ano, meu irmão tem 2 anos de Goiânia e o resto aqui em Campo Grande. E o seu pai fazia o quê? Meu pai é jornalista. Jornalista? Marcos Roberto, olha aí, colega nosso. E eles estão atuando ainda? Não atuam mais? O meu pai já não está mais conosco, né? Ah, tá certo. E minha mãe está aposentada, não trabalha mais também. Tá certo. E como é que foi a tua infância? Né? Você cresceu aqui em Campo Grande? Foi maravilhosa. Eu fui criado, recriado e engordado ali numa fazenda ali em Camapuã, meu tio, né? Ah, em Camapuã? Fui criado lá. Toda a vida, a história inteira da minha vida. É da mesma época do Moisés Nery lá, não? Sim, conheci ele lá na época, acho que ele foi prefeito, né? Sim. Olha, inclusive eu conheço alguns parentes dele lá. Meu tio, eu sempre fui lá, vivia lá. Mas minha infância foi aqui em Campo Grande. Minha infância foi junto com meus pais, né? Minha mãe, apesar de meu pai, acho que com 12 anos, eles faleceu? Não ficaram mais juntos. Ah, não ficaram separados? Meu pai, ele nos deixou quando eu tinha 20 anos. Certo. E eu vim morando em Campo Grande. Fui morar um tempo com a minha mãe em Brasília. Quando ela foi para a central da Caixa Econômica Federal, ela foi convidada a trabalhar na central lá no Prédio Redondo. Morei um tempo lá, morei 1 ano em Curitiba tentando fazer um cursinho. Morei quase 1 ano numa escola agrícola no interior de Goiás. E aí você volta para Campo Grande? Volto para Campo Grande. Já com quantos anos? Essas Não, eu fui e voltei com pouco tempo. Quando eu vim para ficar mesmo de vez, eu tinha acho que 18 anos. Acho que eu fui com 16 para a escola agrícola, né? Aí com 17 para 18 eu voltei. E você morava onde aqui em Campo Grande? Não, desculpa, né? 17 para 18 eu fui para Brasília, morei quase 3 anos lá com a minha mãe, aí eu vim para cá com uns 21, 22. Que ano que era isso, você lembra? 97, 6, por aí. Aí aqui eu precisava trabalhar, comecei a fazer a faculdade, eu demorei para fazer minha faculdade, e trabalhei na área de tecnologia da Caixa Econômica Federal.
Então essa coisa de tecnologia já vem de bastante tempo aí. Desde os meus 12 anos, meu pai uma vez arrumou um computadorzinho pra gente, naquela época o TK-86, isso é muito antigo. E quando eu fui estagiar na Caixa Econômica Federal, eu senti muita afinidade com a tecnologia e muita facilidade. Então eu trabalhava, me divertia, sabe? E eu comecei a aprender muito rápido. Então comecei também a assumir grandes responsabilidades dentro dessa estrutura de equipe de manutenção da Caixa. Rodava o estado inteiro, montando e desmontando as agências, né? A parte mais de infraestrutura e servidor. Mas a sua base era Campo Grande. Ficava aqui em Campo Grande, ajudei a construir o 5.500 ali na frente do novo hotel. O que é 5.500? O endereço 5.500 na Avenida Mato Grosso, que foi a central da Caixa Econômica Federal, no estado. Ah, ali na Mato Grosso, ali perto do Parque dos Poderes. Na frente do outro novo hotel. Isso, exatamente, exatamente. Ajudei a construir ali a parte de infraestrutura de redes, fiquei muitos anos trabalhando ali. Aí a Caixa Econômica terceirizou para uma empresa de Curitiba, Teledata, e aí o pessoal da Caixa aqui pediu para me contratar. Aí eles me contrataram, aí trabalhei um tempo com eles, e não deu muito certo, eu não gostei, sabe? De alguns combinados que não foram cumpridos, e eu sou muito reto com as minhas coisas. Eu rodei demais o estado nessa época, viajei muito, todas as agências do estado, mais ou menos eu botei a mão em alguma coisa. E aí eu saí de lá e um senhor muito legal, não me esqueço dele, me indicou para trabalhar com o Marcos Rollender. Me indicou para trabalhar com o João Carlos Polidoro. O João Carlos Polidoro, que foi presidente da Associação Comercial, né? E aí, como é que foi essa? Aí eu fui trabalhar com ele, foi fantástico. O João é uma pessoa maravilhosa. Ele já era da associação, não? Não lembro, acho que não. Não lembro. Não lembro se eu não tinha acesso a essa... Aí lá eu trabalhei muito com servidores Linux. Aprendi muito, fui atrás de uma certificação, fiz curso, montei algumas coisas lá. E de lá eu recebi uma proposta para um outro serviço, eu fui... Mas pera um pouquinho, você só tá falando de trabalho aqui, trabalho. Eu quero saber como é que você vivia aqui, assim, em 96 aqui, você ia nas boates, barzinhos, saía, me conta dessas histórias aí. Eu tenho muitos amigos em Campo Grande. É? Né? Nossa, muitos amigos. E quem não é amigo meu, eu conheço, eu sei que é daqui, eu sei quem são, eu conheço as famílias. Você ia nas baladas e ia comer o cachorro quente do baiano de madrugada, não? Mas muitas vezes queimar a língua lá. Queimar a língua. Daquela cebola quente lá. Cansei de queimar a língua. Aí ele mudou da Afonso Pena ali para depois Barão? Barão do Rio Branco, em frente à igreja agora ali. É uma igreja. É uma igreja. Era um mercado. Era um mercado. E muitas vezes. Ixi, muitas vezes fui lanchar no chalé, muitas vezes eu fui... Eu conheci o Canil na época que era do Gugu? Brita. Canil Lanche. Era Brita e tinha acho que um ônibus de 2 andares, faz muitos anos. Você deve ter conhecido o Xadrez, o Túnel. Sim. Xadrez não, Túnel. Xadrez era na Afonso Pena, quase perto do Baiano ali. Não, o Túnel eu conheci. Esses dias o rapaz me lembrou do um que tinha lá no Parque dos Poderes. Você terminou Afonso Pena, aí você sobe a rotatória assim, Salum, eu acho esse nome. Nós fomos a cavalo uma vez lá fazer abertura. E aí tava me contando esses dias, eu não lembrava disso. Eu devia ter uns 13 anos, 12, 13, 14 anos nessa época. E o Chatanuga? Muitas vezes. Amsterdã, muitas vezes no Amsterdã. Todas aquelas festas que o Joel fez aqui, que o Renato fez aqui, eu participei, eu fui. Aquelas Energy, Organic, lembra dessas? Sim. Eu acho que nós já até filmamos, você não fizemos? Cobertura? Acho que fizemos. Eu fui em todas. Eu transitava muito, Zé, assim, por ser crescido dentro da fazenda, eu gostava muito dessa área rural, mas sempre fui muito antenado a tudo que acontece na sociedade, né? E todas as mudanças, né? Então eu ia em todo tipo de festa. E você era solteiro, namorava as menininhas, até que você encontrou sua esposa. Como é que foi essa história? A minha esposa já foi a mais com idade, assim, não é desde aquela época, né? Eu tô com a minha esposa acho que 14 anos, são 15. Então eu passei demais aqui, fiz muita bagunça aqui em Campo Grande. É mesmo? Mas nunca dei trabalho para minha mãe e pro meu pai, não. Sempre dentro da lei, dentro da legalidade e trabalhando, né, Zé? Eu trabalhava, né? Sempre trabalhei. Na minha faculdade fui eu que paguei. Você fez faculdade aonde? Eu fiz na Uniderp, Pedro Chaves. Já conhecia o Pedro Chaves lá? Já conhecia. Conhecia todo mundo lá dentro. Eu fiz a empresa... E hoje faz parte da diretoria o Pedro Chaves, né? Olha que legal. Meu vice-presidente. Olha aí, ó.
eu fundei o meu negócio dentro da incubadora de empresas da Uniderp. Que era a mesmo? Interp, graças ao trabalho e incentivo da Uniderp, do Pedro Chaves, eu participei do processo de incubação lá dentro, né, da incubadora da Interp. Inclusive, hoje eu encontrei o Marcos, que é o coordenador. Saudade grande daquela época. Quantas empresas que saíram de lá? Eu lembro do professor várias, Deco, lembra do Deco? Várias. Deco, não. Eles fizeram Várias. Tem uma que mexe com... Eu esqueci o nome do rapaz, nem fala pra ele, vai ficar bravo comigo. Mas como aqui vai sair? Vai sair, né? Então, me desculpa, não fala. Eu não lembro. Então... Mas é a melhor aí de cerimonial que tem em Campo Grande. Eu encontro ele em vários eventos. Não, mas eu não tô lembrando o nome, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho deles e eu fico muito feliz de vê-los, sabe? Porque é daquela época, empreendedor igual eu, sonhador, sabe? Ele tem uma parceira. Estão aí fazendo sucesso. Estão aqui fazendo, vou em evento do governo do estado, municipal ou iniciativa privada, eles estão lá organizando um evento, pessoal, muito legal. Mas, Renato, me fala uma coisa, essa coisa da incubadora era uma coisa que o Pedro Chaves estimulava lá dentro? Sim. Porque de lá saiu muitas coisas, ele sempre foi precursor nisso aí, inclusive ele está num trabalho agora de um hub de inovação dentro do STED. Pedro Chaves é fora da curva, ele é uma pessoa extremamente empreendedora, visionária, é uma pessoa a ser seguida e espelhada, sabe? Ele é espelho, como se diz assim, ele é o norte para muita gente, inclusive eu, muitas vezes tento, como se dizer, ver a história dele, tentar entender a forma como ele enxerga. Quando eu participo com as reuniões com ele, eu admiro demais a maneira que ele conduz para poder ver a observação que ele faz, sabe? É um cara extremamente empreendedor e trabalhador, né? Olha o tanto de coisa que ele conseguiu construir e quantas empresas ele ajudou a fundar, né? A minha é uma delas, né? Se não fosse ele falar, vamos ter uma incubadora, né? Quantas empresas não teriam sido formadas? Que legal, eu tô lembrando de mais duas aqui que existem até hoje por causa da incubadora da Interp. E aí você foi trabalhar com o Polidoro e como é que foi esse período aí? Foi ótimo, na parte de conhecimento técnico, né? Eu já vinha da Caixa com bastante experiência. Aí depois eu pulei para dentro de um CBD de jornal. Fiquei lá um tempo, mas também comecei a ter muita demanda para arrumar o computador, servidor, rede. Foi o começo dessas redes sem fio naquela época, então eu fazia também essas instalações. E aí eu falei, vou montar uma empresa. Aí eu falei para minha mãe, né? Falei, mãe, como que eu faço? Eu da parte técnica eu conheço bastante. Da parte empresarial e comercial, zero. Meus pais não eram comerciantes, né? Aí o Frederico Valente, saudoso Frederico Valente, é uma pessoa que eu admiro demais até hoje, é uma pessoa fantástica, sempre me... Pai do Rafael Valente. Rafael, sempre me iluminou muito, assim, sempre me deu ótimas conversas, um cara muito sensato, muito honesto. Falou, Renato, procura incubadora de empresa lá, você vai conhecer tudo isso aí que você está querendo. Falei, rapaz, eu vou lá. No outro dia eu fui lá, passei pelo processo de incubação, entrei, montei a empresa lá dentro, 2005 isso, fazem 20 anos minha PJ. E aí eu comecei a viver mais um pouco essa parte de gestão de negócios, né? E de lá para cá eu fui desenvolvendo softwares, aplicativos, dando manutenção de rede, aí fui pivotando, fui tentando enxergar o trabalho mais rentável, né? Nem menos trabalho, porque eu gosto muito de trabalhar, então acho que se for pouco serviço, não me chama. Mas o que me impressiona, assim, você vem do campo, né, na Camapuã, né, você vem da fazenda, vem lá vou falar do mato, mas ao mesmo tempo com muita tecnologia, né? Fiquei toda essa época, Zé, mexendo com tecnologia. Tá? Aí, quando foi 2009 ou 10, eu já tinha desenvolvido um software, funcionou durante 12 anos ininterruptamente, plataforma web, naquela época era super inovação, só que eu tinha um cliente. E esse cliente atendia o estado inteiro, todos os hospitais do estado. Eu falei, cara, ainda não é o produto rentável que eu vou conseguir. Isso que vai escalar. Que eu vou escalar. Falei, eu preciso criar um outro. Qual? Aí comecei a pensar, falei, eu vou juntar a fome com a vontade de comer, né? Uma coisa que eu adoro. Já tô no estado. Que eu adoro. Eu não sou formado na área da pecuária, mas eu tenho curso de inseminação, eu já mexi muito com doma de cavalo, durante muitos anos domei cavalo. É mesmo? Opa! Até 10. O que é mais difícil? Domar cavalo ou lidar com gente? Gestão de gente? Cavalo é muito mais fácil. É mais fácil? É muito mais fácil. O grande desafio dos negócios hoje, eu acho que toda a vida foi, mais ainda hoje, é gerir pessoas, né? É o grande desafio. As pessoas que se dão bem, os negócios que se dão bem, são os negócios que sabem lidar com esse setor da empresa.
captar talentos, reter talentos, desenvolver talentos, né? É o grande desafio de todos os Tem que ter negócios. muita inteligência. Por mais que o seu negócio seja pura tecnologia e máquinas, você ainda tem uma parte ali que são pessoas, né? Aí eu peguei e falei, vou desenvolver alguma coisa nessa área. Aí virei pro meu sócio falou, você tá louco, você vai fazer um software online para pecuária? Ninguém tem internet na fazenda. Eu falei, cara, eu tô observando uma tendência mundial, eu tô observando projetos mundiais sendo desenvolvidos, visando uma cobertura de sinal maior do que a que a gente tem hoje, e eu vou preparar esse projeto para essa época. E é o que eu estou desfrutando hoje, é o que eu estou Você teve uma visão nadando de lá braçada hoje. no passado, né? 1% não tinha internet nas fazendas ano passado. 1% tinha. Hoje, 10, 12 anos depois, 1% não tem. Virou. Ainda mais que essa Starlink agora aí, que todo mundo... Né, Pois é, e agora acabou de baixar mais um pouco o preço da antena e da mensalidade. E tem essa perspectiva dele lançar no celular, né? Um celular com acesso direto ao satélite. Tá, é esse ano. Tá, mas vamos continuar sua trajetória. Daí você ficou Aí com o Polidoro quanto tempo? O Polidoro eu fiquei pouco tempo, fiquei menos de um ano lá. E o Polidoro tinha empresa de... A Método Informática. Informática Método também. Informática. E eu sempre admirei demais, eu aprendi muito com o João. Eu vou falar para você, cara, que muita coisa que eu aplico na minha empresa, até hoje, foi aprendizado que eu tive com o João. Que legal, hein? A forma como ele lidava com aquela equipe dele, a forma como ele lidava com os clientes dele, aquilo eu admirei, sabe? Eu achei que era o jeito certo de fazer. Eu fui ver outros, comparei e comecei a ver que era o jeito certo. Às vezes, Zé, não sei se assim é o mais rentável, mas é o jeito mais certo de fazer, é o que traz uma perenidade, é o que traz uma saúde mental. Pô, tem gente que trabalha com ele até hoje. Olha que legal. Você tem um cara trabalhando com você há mais de 10 anos, pouquíssimas pessoas que têm isso. É verdade. Pouquíssimas. E essas pessoas são iluminadas, porque eu acabei de falar para você, gerir pessoas é o grande desafio. Você manter mais de 10 anos a pessoa dentro da sua empresa, cara, tá muito bom para você, tá muito bom pro cara da sua equipe. Porque o cara não pode olhar só para ele, né? O cara tá tem que olhar. E tá bom para todo mundo, senão o cara não tava lá todo esse tempo, entendeu? Com certeza. Eu aprendi muito com o João, cara. Até hoje eu ligo para ele, João, o que você acha? Ele, pô, sempre à disposição, né, cara? Fantástico. E o João que te levou para a associação comercial? Foi. Quando eu tava na empresa, né? Aí quando ele entrou na gestão, acho que do Luiz, que ele falou, Renato, eu preciso engordar aqui a diretoria. E você é um cara que eu gostaria muito que tivesse participação. Eu falei, João, você falou para mim, água parou. Vou fazer. Bora. Não, o João falou, eu falei, cara, baita de uma oportunidade. Já admirava a pessoa, né? Ele me dava uma... E você imaginava que você poderia ser o presidente da associação? Cara, não, nem passava pela cabeça. Nunca tive essa... Assim, porque você constrói sonhos, né, Zé? O meu sonho sempre foi participar da associação, andar junto de pessoas como você, empresários que estão desenvolvendo seus negócios, para eu entender cada vez mais o que é empreender. Eu preciso aprender muito a parte comercial ainda. Então eu vim para aprender isso. Esse era o meu grande objetivo, o meu foco, e eu não olhava para outras coisas. Então eu queria conhecer, queria participar, queria entender o que é o SCPC, como que funciona, quais são as relações comerciais, como que negocia isso, aprender com todo mundo como que cada um está negociando produto, serviço. Mas depois que você entra na associação, a tua experiência comercial vai lá para cima, né? Cara, melhorei muito, né? Muito, muito. Aprendi que problemas fazem parte. Você sabe que nós entrevistamos o Nelsinho, né? Fizemos contando a vida dele, e ele falava que a mãe dele falava para ele o seguinte: problema todo dia tem, e o problema é para ser resolvido, é para resolver. E pronto, acabou, não tem que ficar com medo de problema. Muito legal, né? E o João fala também assim, que se não tem solução, solucionado está. Ué, pronto. A gente fica às vezes querendo resolver todos os problemas do mundo, né, Zé? Verdade. E não podemos cair nessa, porque a gente não tem essa autonomia. Quando você entra na associação... Entrei pelo Conselho de Jovens Empresários. Ah, é? Que hoje o presidente é o William, né? Era o Bugamil na época. Você sabe que o William te admira muito e gozado, né? Como você espelhava no João, ele espelha em você, né? Pô, pra mim é uma honra, você tá louco. Ver alguém espelhando o meu trabalho fantástico. Ele né, comenta, cara? eu acho isso muito legal. Ele é uma pessoa também maravilhosa, né, cara? Eu acreditei e apostei muito no trabalho dele, porque quando eu conheci, eu falei, cara, o William é gente séria, sabe? É gente séria. Isso é muito bom andar junto de pessoas assim. Ele vem de uma família que é maravilhosa. Ademir, né? Super trabalhador a turma dele. lá, né?
Você tá louco. Legal. Ele é maravilhoso. Aí era o Bugamil na época. Ah, e aí? Muito legal, cara. Também o William tá fazendo um excelente trabalho na SJI. Outro que fez foi o Bugamil. Também fez um trabalho muito legal no Conselho de Jovens. Eu aprendi muito com eles. Aí o João me chamou pra diretoria. Eu entrei na diretoria. Isso com esse negócio de querer aprender, de querer entender, participar. Eu sempre me organizei para poder participar. E aí chegou um ponto que o João falou, Renato, ó, agora você tem que ser você, o grupo, a diretoria, tem essa expectativa que seja você. Chegou seu momento, né? Aí eu falei para ele assim, João, eu tenho uma condição, eu preciso sempre priorizar o meu negócio, não posso deixar de atuar no meu negócio porque é o que me sustenta, é o meu projeto de vida. E todo presidente tem que ter essa habilidade, entendeu? Você foi sincero, né? Você foi sincero. Falei pra ele. Ele falou, não, cara, tem que ser assim. Todos precisam fazer isso. Porque não adianta, senão você não tem empresa. Como é que você vai ser associado, entendeu? Porque ali na associação você trabalha para todos. Pois é. Né? E se você abre mão do seu negócio, a hora que você volta, você não tem negócio. É um trabalho não remunerado. Eu dou o meu tempo lá, todos doaram. Né? Eu tô lá por causa disso também, tá, Zé? Porque se fosse remunerado, talvez eu não estaria. Porque é um trabalho muito, muito especializado, entendeu? Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tem um lado bom que você faz um network maravilhoso, você acaba tendo as informações, né? Acaba em primeira mão, porque as demandas chegam lá. Boas, em primeira mão, privilegiadas, das melhores pessoas. O network, e tem muito trabalho também. Zé, e informação, cara, depois do gerir pessoas ali, eu acho que tá lado a lado. Você tem que estar muito bem informado, para você errar menos, para você acertar mais. E como que faz para ter um volume grande de informação? Não dá pra você ficar. Naquela época não tinha IA pra você ficar perguntando para ela. É verdade, hoje você pode conversar com ela e perguntar. E eu acho que nem também não vai resolver isso a IA, porque tem coisa que a IA não sabe. Que o William montou Papo de Empresário, né? Que é um projeto lá. Que eu falei para ele, William, tem coisas, cara, que só quando um empresário junta com o outro que sai. Que aparece, aquela conversa, aquela ideia, aquele detalhe, aquela experiência que ele passou e que eu falo, cara, eu tô passando por isso. Porque o empresário se junta, como é que tá o dia, como é que tá não sei o quê, como é que tá, e chega uma hora e fala, rapaz, tô passando por uma situação lá com o RH, aí o outro fala, puta, eu passei por isso, e aí eu resolvi de tal forma. Você tá falando isso aí, eu tava lendo uma matéria na Folha de São Paulo ontem, que o desenvolvimento humano, ele explode quando começa a fala. E aí que diferencia o ser humano dos outros animais, porque ele começa a falar e ele começa a trocar experiência. Se comunica, e aí, cresce e todo mundo cresce. Né? Então a troca de informações é isso que importante. Eu busquei lá. É isso que eu vejo que os grandes empresários de Campo Grande são grandes empresários de Campo Grande porque eles trabalham isso, eles buscam isso, e muitos deles estão lá na associação comercial. Então nós temos que andar. Você quer ser empresário? Anda do lado de empresário, o máximo que você puder, não é regra, não é obrigatoriedade, mas sempre que possível, faça isso. Você vai ter conversas de empresário, vai ter conversas boas, vai ter acesso a informações, a experiências, que às vezes vai te evitar de errar, né? E o negócio é errar menos, né, Zé? Porque errar vai errar, é quem tá falando de problema. Porque é errar menos. Errar menos, você vai mais longe. Errando menos, você vai mais longe. Mas, vamos lá, Renato, e aí... Só voltando um pouquinho para entender. Aí você consegue desenvolver um projeto, um software que você consegue escalar. Eu falei, cara, eu sempre envolvido nessa área, eu quero trabalhar nisso aí. Busquei modelos, né? SaaS, software como serviço, eu já via Salesforce, eu já via vários projetos rodando no mundo, né? E falei, cara, eu vou apostar nesse modelo aqui. E vou atuar no setor de pecuária. Não é nem lavoura, é pecuária. Apesar do meu software hoje atender um pouco de lavoura, o meu foco maior é em pecuária. Tá? E aí eu comecei a desenvolver, cara, muito difícil. Que é a Gerbov. Gerbov, muito difícil. Hoje a gente atua em todos os estados brasileiros que tem pecuária. Eu não tenho clientes só no estado do Mato Grosso do Sul, eu tenho muita gente no Mato Grosso, Goiás, Acre, tudo online, Rondônia. Tudo online. E é presencial, vou lá, mando equipe lá. Eu tenho uma pessoa em Palmas, eu tenho uma pessoa em Belém do Pará, eu tenho uma pessoa em Piracicaba. E o software faz... exatamente o quê? Gestão da atividade de pecuária. Eu controlo a gestão financeira, eu controlo a gestão de estoque de insumos, consumo de insumos, compra de insumos. A gestão do negócio. Controlo a gestão de rebanho, compra de rebanho, venda de rebanho, monitoramento, rastreabilidade, né? Nós estamos discutindo muito a rastreabilidade da carne brasileira. A rastreabilidade dos animais, né, dos bovinos. Meu software já faz isso, meu software já está pronto para o SR-BIPA, que é a rastreabilidade obrigatória que impuseram ao Pará.
tá? Já tá rolando isso lá, meu software já tá pronto para isso. Estão fazendo uma rastreabilidade para o Brasil, obrigatória. Por enquanto ela é opcional, mas é bem provável que vá... obrigatório no sentido assim, quer participar de grandes mercados, quer vender melhor o seu produto, então você tem que ter esse padrão de qualidade. Então obrigatório nesse sentido, entendeu? De enquadramento. Eu tava lendo esses dias uma reportagem, eu achei fantástico, que a pessoa falou assim, você não precisa mudar. Mas se você não mudar, você vai ter que lidar com quem mudou. Então, exatamente isso, né? Quem se inova, quem vai buscar a coisa vai tomar água limpa, né? Eu fico tentando isso a todo momento. Eu tenho lá na minha produção bug, né? Meu software tem erro, como qualquer software, meu software não é perfeito. Mas é uma coisa que sempre já arruma uma vez só, depois não acontece mais. Melhorias, coisas que eu posso, que já estão prontas, estão funcionando, eu quero melhorar, e coisas novas. Eu sempre tenho uma fila de produção produzindo coisas novas. Coisas que ainda o mercado ainda não está consumindo, ou não tem um consumo em massa. Já está consumindo, mas não está em massa. Eu sempre estou me preparando, sabe? Para tentar manter uma perenidade no negócio. Eu não fiz o projeto, vamos dizer, para pular para outro negócio ou para vender rápido. Eu sempre fiz pensando em ter uma estrutura, mas porque para longo prazo. E o tipo de produto permite isso, né? Os softwares, historicamente, no Brasil, você vê que grandes softwares estão, às vezes, na mão do mesmo conselho ou dos mesmos acionistas há muito tempo, entendeu? Então, estou tentando seguir uma linha dessa. Renato, você está escrevendo a sua história. Você está com quantos anos? Eu estou com 49. 49, é jovem ainda, está escrevendo a sua história. Né? Já tem uma longa caminhada aí. Aonde você quer chegar? Onde que eu quero chegar? Eu quero ter a minha vida de uma forma honesta, com muitos amigos, com muito trabalho, não quero parar de trabalhar. Quero que a minha empresa, em algum momento, eu possa me tornar um conselheiro dela, um acionista dela. Quero que, e já estou fazendo, que ela transforme a vida de muitas pessoas. Então, muita gente que passou pela minha empresa hoje está na Europa, está em São Paulo, cresceram trabalhando comigo. Isso eu já consegui fazer, eu quero manter isso. Eu quero que essas pessoas elas cresçam dentro do meu negócio ou na passagem pelo meu negócio. Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus filhos o máximo que eu puder, a vida deles se desenvolvendo, continuar com esse mundo de amigos que eu tenho, de pessoas que me apoiam. Eu quero continuar eu quero continuar apoiando eles também, sempre que eu puder ajudar. Eu ajudo muitos amigos, colegas, parceiros de negócio. Eu sempre planto, sem se colher bem, se não colher amém, mas é fatal que a gente colhe, né, Zé? Então, a colheita é certa. Você planta, você colhe. E Deus é justo. Você colhe o que você planta. Eu venho fazendo isso. Então eu venho fazendo bem sem olhar a quem? Eu vou tentando fazer isso porque eu acho que é um modelo que traz uma qualidade de vida melhor, que traz mais amigos, que traz mais momentos bons de vida, menos perrengue, menos problema, menos dificuldade. Porque a vida não é fácil, né, Zé? Para ninguém. O pai de família não é pai de família, dos dois jeitos é difícil, né? A vida só é fácil quando a gente olha a vida dos outros. Pois é. Falar que vida bonita, não sei o que, mas todo mundo tem seus perrengues. Quero ver alguns projetos que eu plantei na associação comercial, que eu já fiz alguns, né? Que eu já consegui implantar lá. Tem outros que eu plantei agora, que eu quero lá na frente olhar e falar, olha, eu fiz parte da semeadura desse projeto e hoje ele tá. Não, e você foi um cara abençoado, porque você, na sua presidência, a associação faz 100 anos o ano que vem. Olha aí, vai ficar marcado na história. E tem um risco aí de entregar com 10 mil associados também, né? Estamos com uma chance grande de fazer isso. Eu acredito que... E eu peguei num momento muito difícil, né, Zé? Eu peguei 15 minutos antes da pandemia, né, cara? São desafios e desafios. Fazer aquela live lá que eu fiz lá na Câmara de Vereadores, no auge da pandemia lá, rapaz, me exigiu um pedacinho da minha saúde, porque foi muito desafiador falar para tanta gente no momento em que ninguém sabia o que ia acontecer com a humanidade, porque tava assim, tava nesse ponto, né? E eu tendo que defender tantas empresas, cara, que trabalhava empresa fechando, trabalhava do dia 1 ao dia 20, cara, para dia 21 pagar o aluguel, entendeu? E aí os órgãos públicos falaram, fecha, vamos ficar em casa, todo mundo, vamos dizer, com uma condição de poder fazer isso. Essas pessoas que queriam isso, elas que tinham condição, quem não tinha condição, que se vire. Aí entrou a associação comercial para defender empresário, defender colaborador, porque precisa trabalhar, senão como é que vai fazer para sustentar a sua família? Não é só um empresário. E eu acho que a gente conduziu de uma forma muito correta essa época, com o apoio da diretoria,
sem... Momentos desafiadores, mas momentos de boas decisões, porque conseguiu Fizemos, passar. cara, fizemos. Campo Grande é vista. Já me falaram isso. O general do CMO, eu esqueci o nome dele, de Recife, não sei se ele já tá aqui ou já foi embora. Numa visita, ele, não sei, você não tá nessa visita não, tá? Você já foi, não foi grande lá, pode né? ser que sim. Eu lembro que eu fui lá nos 6, 7 detores, Ah. e numa das perguntas ele falou, Renato, o que vocês fizeram aqui em Campo Grande que teve assim um número menor de contaminados, menor de mortes, um período quase que nenhum de fechamento de comércio? Eu falei, olha, não foi um trabalho só da associação. A gente tem que reconhecer que a gestão pública naquela época também ajudou. Reunia com todos os representantes de Sim. todos os setores, Sim. toda segunda-feira, toda hora, para o mais rápido possível discutir. Eu acho que esse movimento todo que fez Campo Grande se sair bem, sabe? Tá Mas certo. foi um momento dos mais desafiadores da minha vida, viu? Isso Zé? aí tá fazendo parte da sua história já. E a última pergunta aqui pra gente terminar, porque você tem muita história para fazer ainda. Vou fazer, se Deus quiser. Tem muita E história. juntos, né? Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. A última pergunta. O que o Paniagua de hoje falaria para aquele Paniagua jovem lá do passado? Qual o conselho que você daria para ele? Qual o conselho? Rapaz, se emociona menos. Continua se envolvendo tanto que você se envolve, se dedica do tanto que você se dedica, mas se emociona menos. Se emociona no sentido assim, de às vezes um problema que nem é tão grande, Zé, e a gente faz uma tempestade num copo d'água. Eu acho que eu aprendi muito isso com a vida, sabe? Tem coisas que você tem que ter mais de uma ótica, calma, expira, as coisas sempre dão certo no final se você for uma pessoa correta, honesta. A vida segue. Então, acho que talvez isso. Eu me envolvia demais, né, nos problemas. Eu sempre, às vezes, até aumentava um pouco. Não sei se como defesa para poder enfrentá-los, né? Mas acho que só isso. Maravilha. O resto eu falo, ó, mano, fez certinho. Tá bom demais o que você vê. Cadê nosso... Ó, o Gran Cru mandou aqui para você, meu jovem, um vinho. Tem um cartãozinho, acho que tá no bolso. Quem que pode pegar primeiro? Está no bolso do Cadê casaco a ali, ó. A Yara Diniz, ó. Ô, Yara, muito obrigado. Obrigado ao Zé. Acho que tá no bolso aqui um cartãozinho, ó. Aqui, maravilha, ó. Que legal, fantástico lá a empresa da Yara. A Yara é uma batalhadora. Ela também, é, né? cara, ela é referência aí também pra muita gente, viu, cara? Muita mulher que tá certeza. empreendendo aqui em Campo Grande. Ó, A ó, Yara, que bonitinho, ó. Um brinde às boas histórias. Então é pra brindar a tua história, ó. poxa, Zé, né? muito obrigado. Aí a hora que você for tomar esse vinho, você lembra das suas histórias. Zé, conto com o seu apoio, gosto muito de atuar junto contigo lá na entidade. Tamo Obrigado junto. por falar um pouquinho do Renato Paniagua aqui no seu Nós ficamos falando de você, porque a gente sempre fala da associação comercial. Eu queria saber um pouco da tua história. Mas isso hoje é um pedacinho, só porque você ainda está construindo a tua Estou história. por aqui, vou continuar atuando bastante em prol do meu negócio e da nossa sociedade aqui campo-grandense. Maravilha. Obrigado aí pelo bate-papo. Valeu. Obrigado, Zé. Valeu.